Cara, tive que abrir live, né? Na folguinha, porque parece que tiraram o pino da granada, né? E jogaram aí por aí, buf, né? Cara, situações complicadas, mano. Situações complicadas. Eu acho que eu abri essa live aqui mais pra pontuar e depois colocar pingos nos is, que eu acho que é algo importante, tá? Eu acho que, mano, eu pensei muito no que falar e eu abri live sem saber o que falar, mano. Porque é muita coisa, mano. Eu não sei por onde começar, tá ligado? Eu acho que é uma história muito chata, porque no final todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo, mano. E eu vou te falar por que vai sair perdendo. Porque pra galera que vê de fora, pra galera que é fora da bolha, Kings League, mano, é uma parada de entretenimento. É uma parada de que é pra ser resenha, pra tirar risada e, mano, tá indo pra outro caminho, né? Então isso aqui pra galera fora da bolha deve ser, mano, uma parada inacreditável. Que a gente tá, né, discutindo, brigando, pontos e puxando cordas. Mano, não sei por onde começar, rapaziada, mas eu acho que a treta estourou, né? Há uns dias atrás, quando teve o jogo do Brasil, se eu não me engano. E aí o Renato, aparentemente, ele não transmitiu e abriu a live e falou que, pô, não ia transmitir e tal, e a galera ficou muito puta. E aí, mano, já começa algumas coisas que ficam situações chatas que, mano. É assim, cara. Na internet vira terra sem lei. Então, primeiro eu vou pontuar alguns pontos que são mentira, alguns pontos que não condizem com a verdade. E depois a gente vai pela linha do tempo, tá? A primeira coisa que soltaram por aí é que o Renato não transmite, não faz as lives, porque o Coringa quer bater recordes. Porque vai atrapalhar o número do Coringa. Bom, pessoal, tô aqui há 6 anos e vocês nunca viram eu reclamar ou pedir alguém pra nada por conta das minhas lives. Nunca. Que dia que eu ia pedir o Renato ou pedir dentro da Loud pra outra pessoa não abrir por causa que vai atrapalhar o meu número? Primeiro porque nada garante que o público do Renato vai assistir pela minha live, mano. O público do Renato pode assistir por outras lives, enfim, mano. Isso aí virou a primeira mentira, onde no Twitter tá, porra, mano, um tanto de comentário falando que, pô, não mexe no Coringa, porque tudo é pelo Coringa. E, pô, rapaziada, em todos esses anos que eu tô aqui, eu acho que esse deve ser o primeiro projeto que eu tô fazendo com a galera junto e juntando todo mundo. Normalmente minhas coisas eu faço por conta, faço sozinho, do meu jeito e, pô, mano, se der errado, se der certo, tanto faz. Mas eu acredito que eu não devo ser contestado pelos meus resultados. Eu faço do meu jeito, eu trampo do meu jeito e sempre foi assim. É a primeira vez que eu juntei a galera pra gente fazer junto. E, mano, eu queria colocar outra situação que é muito chato, mano. Que desde que o Renato abriu a live, falou um tanto de coisa que eu acho que, porra, mano, com certeza deve estar incomodado. Eu não acho que ele deve mentir pro público dele, concordo. Mas a gente sabe que quando eu abro uma live e falo aqui, rapaziada, eu vou falar hoje só pra minha comunidade, eu sei que isso não vai ficar só pra minha comunidade. E foi o que aconteceu. Acho que essa semana aí, quem não viu os comentários no Twitter deve estar ficando louco. Mas, porra, mano, é uma encheção do saco. A galera começa a falar quem merece mais, quem tem que fazer mais, quem que vive mais. E eu não sei quando foi que começou uma disputa de espaço. Não sei quando foi que começou uma disputa de merecimento. Eu acho que as coisas não são na surpresa, tudo é conversado. Muitas das coisas a gente mostra no YouTube e outras são conversadas nos bastidores. Então, desde o começo eu falei pra vocês, mano, eu tenho outros projetos, eu não consigo ficar indo em treino, não consigo ficar conversando com o jogador. Eu não posso viver isso. O Brabox falou, mano, eu também não tenho interesse nisso. O Gabi falou, mano, eu quero fazer minhas lives. O Renatinho puxou, ele falou, mano, eu quero viver essa parada. Então entenda que é uma engrenagem que cada um tem o seu papel. O foda, mano, é que quando vai isso pras redes sociais, ou vai pra público de cada um,
É muito chato, rapaziada, eu ter que ficar lendo comentários sobre, tipo, pô, o Gabi não merecia estar ali, porque o sei lá quem tá fazendo mais. Pô, o Brabox, o Coringa. Mano, em que momento que a gente criou um projeto de entretenimento que virou disputa por espaço, mano? Que dia que a gente ia viver uma parada onde dentro da nossa própria cabine o público começa a pensar quem é melhor, quem vive mais? Porra, mano, isso tá me tirando a paz, tá ligado, rapaziada? Por isso que eu tô querendo abrir live, porque tem muita mentira rolando, a galera tá começando a ver clipes e definindo a verdade por um clipe, mano, de 30 segundos, um minuto, e porra, isso tá muito chato. Sabe por quê? Porque o Renatinho, mano, ele é um cara que merece muito. Ele é a cara do projeto hoje, ele vive a parada e ninguém contesta isso. Ninguém contesta, ninguém tá contestando. Só que quando ele vive essa parada, porque, mano, é o trabalho do Renatinho, o público do Renato, ou quem vê de fora, não tem que desmerecer o cara que tá ali na cabine, ou o outro que tá fazendo sei lá o quê, porque, mano, se o Renato tiver nos bastidores e não tiver ninguém mostrando na cabine, se tiver nós na cabine, mas o Renato não tiver mostrando nos bastidores, se a gente tiver fazendo os dois, mas não tiver jogador bom, não funciona, mano. Cada um faz parte, caralho. Se um é o coração, o outro é o cu e o outro é o pulmão, o primeiro que decidir parar de funcionar, todo mundo morre, caralho. Então, em que momento em que o ecossistema deixou de ser ecossistema e virou competição dentro de uma parada que, mano, não existe? Não existe. Então, mano, essa parada do público querendo jogar um contra o outro e quem merece mais ficou muito chato. E essa semana virou comentários assim, mano, muito em relevância. Tentei ignorar na penúltima live, eu falei um pouco por alto pra não ter que citar nomes, não ter que colocar ninguém na fogueira, porque eu acredito que às vezes quando eu falo pode sair um pouco da bolha. E, porra, mano, crucificar alguém por algo que não é verdade. Porque eu odeio quando eu sou tirado de contexto, então eu imagino que a galera também não gosta de ser tirado de contexto. Mas, porra, é muito chato, mano. Isso é muito chato. E eu acredito que às vezes a galera nem torce pra Loud, tá ligado? Às vezes a galera nem acompanha, mas tem torcedores que, porra, fazem essa comparação infinita que é um saco. É um saco. E outra, galera, a gente é todo mundo amigo, mano. No final a gente é todo mundo amigo. E a partir do momento que a gente começa a fingir que não tá vendo isso, já incomoda. Mas eu vou pela linha do tempo, tá? Aí o Renato foi incomodado com isso e tudo mais, a galera começou a levantar pautas. Porra, o Renato é presidente, ele não pode transmitir, os caras não deixam ele bater o pênalti. Vamos por verdades e mentiras, mano? Você acha que eu deixaria o Renato falar assim, mano, deixa eu bater um pênalti e falar, não, mano, fica na sua aí, eu vou bater. Rapaziada, eu não faço questão hoje de bater pênalti, eu não faço questão de estar nos bastidores. Essa parada deixa quem vive o projeto e por mim, ok, mano. Pra mim o que tem que dar certo é a cabine fluindo, porque isso é um alcance absurdo. Eu falei no primeiro split que pra mim a cabine dando certo é o que interessa. Então, mano, pra mim o conteúdo é o primeiro lugar, é o meu setor, é o que eu quero. Cabine dando certo pra mim, alcance aumenta, a gente começa a pagar um pouco do investimento, porque a galera acha que, porra, mano, por que você tá deixando fazer isso? Era só fazer aquilo. Galera, entenda que Kings League é um investimento muito alto. Então, quando a gente fala sobre, pô, mano, por que você não tá deixando o Renato transmitir? Assim como eu já falei não pro Gabi, assim como eu já falei não pro Brabox, e às vezes eu nem descubro que, porra, falaram não, mas é porque é uma parada que a gente conversou no primeiro split, mano. E tem isso decidido, por quê? Porque a única forma do projeto começar a dar certo é se a cabine estiver lá. Então, se eu viajar amanhã e eu não puder estar na cabine, eu não vou fazer transmissão de Kings League, mano. Infelizmente, rapaziada, a gente decidiu isso no começo, mano. Agora, o Renato, ele tem moral. Ele tá vivendo a parada. Ele sabe o que ele tá vivendo. A gente não tá boicotando o Renato porque ele quer transmitir, mano. A gente tá colocando a parada como Kings League na cabine, porque se daqui uns dias o Gabi falar, mano, vou transmitir de casa hoje. O Brabox falar, mano, vou fazer de casa hoje. Perde a cabine, mano. E eu sei que você pode não concordar agora, mas no final você vai começar a entender o que eu tô te falando, mano. Se você me colocar sozinho na cabine, não existe, mano, entretenimento, não tem. Hoje, o formato Kings League Loud, infelizmente, é a cabine nós todos ali, mano. Cada um vivendo a sua parte, tá ligado? É o Renato vivendo os bastidores, que ele tá fazendo bem pra caralho. É o Brabox falando uma caralhada de merda, é alguém lá nos jogadores lá cobrando. Isso é o nosso ecossistema que deu certo no primeiro e vai continuar dando. Agora, se começar a briga por espaço,
vai dar errado. Se começar, tipo, mal entendido sobre o que é o certo, a Kings League hoje só vai dar certo se a nossa cabine estiver lá. Se cada um começar a fazer isso separado, não dá. Eu não quero que você concorde comigo. Eu só quero que talvez você confie que no final a galera quer ver a gente junto se divertindo lá na cabine. Esse é o primeiro ponto. Vamos por outro. Ah, lembrando. Se o Renato hoje falar que quer bater pênalti, mano, o Renato vai lá, bate pênalti. Todos os pênaltis. Se o Renato falar que ele é o cara do projeto. Então, a primeira coisa que eu falo é, antes que a galera fale, porra, a Loud tá desvalorizando o Renato. Hoje a Loud perde muito se o Renato quiser sair. Perde muito. Porque esse moleque, ele abraçou a parada. Ele faz bem feito. Lá. Ele quer fazer. Ele vai lá, mano, porque ele gosta. Porque ele acompanha. Isso é pica, mano. Isso é muito pica. O cara vive a parada. Então a Loud perde muito. Se o Renato falar hoje, mano, que porra, galera, eu tô fora. Não tô afim. Valeu. É isso. Rapaziada, a Loud perde muito. Mas no final, em que momento que a gente se perdeu? Em por que a Loud tá sendo vilã em tudo isso? Sendo que tudo isso tá sendo gravado e conversado desde o começo, mano. Então acho que no final das contas, o Renato não quis falar alguma coisa que, porra, a galera tá tirando do contexto. O Jean, mano, caralho, eu chamei a atenção do Jean. O Jean não deveria ter aberto boca no Twitter pra discutir. O cara esquece que talvez ele seja dono da org e quando ele fala algo, impacta. Falei com ele, mano, porra, a gente poderia ter explicado pro público de uma forma de boa. A gente podia ter falado, galera, isso aqui, ó, é assim. Nunca foi, nada é surpresa, tudo foi conversado, mano. O Renatinho tá no Rio, galera, infelizmente. Os custos pro Renato vir é caro. Mas a gente sabe desde o começo que a Kings League é em São Paulo, mano. Os custos aqui vão ser caros, mas a gente tem as datas, a gente precisa se programar. Eu falei desde o começo, Renatinho, fica aqui com nós em São Paulo, viado. Ele falou, mano, não posso ainda. Mas se o Renato tá aqui em São Paulo desde o começo, isso daqui ia ser outra parada. Agora a briga por disse-me-disse não deveria ter sido resolvida com o Jean falando no Twitter, que eu achei errado. Porque abre margem pra galera achar que, porra, mano, é assim que vocês vão se posicionar? E não queria que fosse assim o posicionamento. Eu acho que a Loud erra muito como comunidade. Comunidade eu falo assim, a Loud tem muito fã, mas a Loud é uma voz que, tipo assim, só comunica. A Loud comunicou que isso. A Loud decidiu que aquilo. Porra, mano, tem uma comunidade gigante, podia ter muito aproximação com o público na tomada de decisão, explicar por que aconteceu cada setor. Porra, a gente tá mostrando todos os bastidores. Por que a gente tá querendo fazer a live da cabine? Ninguém tá querendo boicotar ou ser maior. É porque talvez isso, galera, funcione mais se a gente fizer assim. Todo mundo ia falar, ah, da hora, agora eu entendi. Outra coisa, mano, sobre o Renato falar que tá... Renato falar não, a galera tá falando, pô, tadinho do Renato que ele tá pagando pra trabalhar. Renato não tá pagando pra trabalhar, galera. Renato tem contratos, recebe bem. Renato quer fazer isso porque ele gosta do projeto e abraça. Isso é fato. Ele gosta e abraça. A Loud deveria saber que quando ela não tem o Renato aqui em São Paulo, ela vai perder com vídeo, ela vai perder com live, ela vai perder com um cara que tá ali fazendo um bastidor que ninguém tá mostrando. Vai perder. Então por que não deve ter uma conversa, tipo assim, mano, a situação é essa, ó. Eu quero tá aí assim, assim, assim. Se não for conversado antes, galera, o erro vai ser sempre terminar em falar aqui, mano. Tudo que vai ser resolvido na internet vai ser muito mal encarado, porque um vai falar de um jeito, um vai interpretar do outro. Isso é uma pica. Isso é uma pica. Agora, sobre vocês estarem falando, mano, mas e os 4K pra cobrir sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que? Bom, rapaziada, eu não sei como funcionam os bastidores da conversa, tá? Ninguém da Loud hoje recebe pra poder ir pra Kings ou cobrir custos ou coisa do tipo. Mas eu acredito que essa conversa tá muito acumulada pra ter falado hoje, algo que poderia ter sido resolvido antes. Eu acho que assim, eu colocaria uma ligação pra se resolver no off e depois a gente contaria tudo isso pra galera, mano. Eu não acho que, tipo, tá tudo mal contado isso daí, tá ligado? Porque talvez a galera que tá ali vivendo, a equipe talvez contar um pouco do lado deles, o Renato contar do outro, dá muito certo, mano. Dá muito certo. E o Renatinho me mandou mensagem agora. Falou, pô, mano, tá podendo conversar? Eu falei, mano, então, a gente podia ter conversado antes. Podia ter me falado antes. Falei isso pro Renato, podia ter me chamado antes. Se tava questão de coisa com nós, podia ter me chamado antes. E ele falou, pô, mano, não quis te incomodar. Renatinho, eu entendo demais, irmão, que tu não quis, tá ligado? Mas hoje,
eu sou sócio no projeto da Kings, mano. E eu tô tentando fazer de tudo pra isso dar certo. Então quando acontece essa caralhada de coisa, infelizmente, mano, cai pra mim, mano. Entendeu? Infelizmente cai pra mim. Então assim, galera, eu não quero que vocês concordem, não quero que vocês definam lados, mas infelizmente uma parada que tá acontecendo é isso. Sobre algo mais a fundo, não entendo, não sei. Mas o que tá rolando hoje de cabine, eu falo com propriedade que essa é a situação. Essa é a situação. Muito chato falar isso, mano, porque eu acredito que se tudo fosse resolvido no off, talvez a gente estaria muito bem. Renatinho é meu parceiro. Eu ainda acho que, mano, tem que chamar o Renatinho e falar, mano, o que que tá pegando? Vamos ver o que que acontece. Mas eu ainda acho que é errado a gente ter que ver a Loud se posicionando dessa forma, igual foi hoje, que eu achei escroto, achei errado. Mas no final das contas, toda história tem dois lados, mano. Toda história tem dois lados. Se o Renatinho quiser me ligar em live, a gente discute junto, mano. Vambora. Mas eu acho que a partir do momento que a parada vai pra internet, galera, a gente não tem mais controle, mano. Não tem mais controle, mano. Tá ligado? E é isso que é foda. Não tem controle, mano. Muito comentário negativo pra todo mundo. Sobrou pra todo mundo essa semana. Foi foda. Mas caralho, mano. Foi hate pra todo mundo, mano. Gerou hate pra todo mundo. Infelizmente não dá pra segurar. Clima da cabine, mano. Sinceramente, falando por mim e pelos moleques, tá? A gente sabe que o Renatinho, mano, ele briga pelo espaço porque ele vive isso e porque merece. Não acho que pro Renato seria legal ele puxar essa corda na live, na internet. Acho que ele poderia puxar mais falando, mano, ó, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas ele puxar na internet, ele abre muita margem pra vagabundo falar. Enfim, mano. Não sei como vai ser resolvido isso daí. Independente do Renatinho, onde se ele falar que vai sair, se ele falar que vai ficar, vai brilhar, porque ele é bom pra caralho no que ele faz. Mas eu acredito que isso tudo vire aprendizado aí pra gente não ter que ficar, porra, mano, soltando coisa na internet e já era, né? É que a visão que passa é que a Loud tá fazendo a mesma coisa que fizeram com o estagiário no Real Elite. Mano, moral, primeiro, mano, não é isso. Não é isso. E tá bem longe de ser, tá ligado? Eu acho que a gente tá errando muito mais como postura do que como atitude. Minha opinião. Erra muito como postura do que como atitude. E assim, vocês deveriam talvez começar a olhar num 360, mano. É minha opinião. Infelizmente. Acho que isso é minha opinião, infelizmente. Tô entendendo é nada, moleque. Tô por fora do BO, mano. Depois tu vê isso. Acho que você vai acabar vendo um momento ou outro aí e já era. Renato tem que ficar, mano. A resenha de vocês é foda, mas o Renato ficar de fora esses dias da King é bizarro. Mano, eu acredito que tudo isso aí se resolve na hora que vagabundo pegar pra conversar. Tem que conversar, mano. Geral é amigo, do nada, de uma semana pra outra, tá todo mundo se estranhando. Que porra é essa, mano? O foda foi o Jean falar na live. Eu falei com o Jean, mano, tu sabe que talvez a galera tava esperando escutar o outro lado da história e talvez você falar dessa forma pecou muito. Principalmente pra quem não tava por dentro da treta, fica parecendo que a gente soltou, né? Sei lá. E aí, Bravox? Situações complicadas, mano. Eu tinha mais coisa pra falar, eu esqueci agora. Deixa eu lembrar, mano. Esqueci, mano. Caralho, tinha muita coisa, mano. Ah, e outra coisa. Eu lembrei agora. Tipo, eu quero dar essa chamada no Renatinho porque querendo ou não, mano, alguma coisa tá mal contada, tá ligado? Essa semana eu vi o Renatinho respondendo um tweet que o cara fala, pô, não serve pra
os caras te botam pra gravar o dia inteiro, não bate pênalti, mas só serve pra sei lá o que. E ele comentou, tipo, um emojizinho assim, ó. Pô, Renato, eu acho que, mano, tu tá dando brecha também pra opinião dos caras e alimenta isso, de uma forma ou de outra. Primeiro, mano, porque eu acho que é muito foda hoje gravar vídeos pra Loud no YouTube. E desde o começo a gente falou, mano, isso é muito foda. O cara tá subindo um projeto inteiro, colocando a cara dele pra jogo. Em que momento isso deixou de ser bom e virou um fardo pro público ou pra seja lá quem for? Vocês estão acompanhando os vídeos, mano, vocês estão gostando, né? Então é porque o trabalho tá sendo bem feito. O Renatinho tá mandando bem. Por que que isso virou um fardo como se, tipo assim, vai lá e faz esse vídeo, tá ligado? Eu posso estar errado, mas hoje muita gente queria também estar com uma oportunidade de estar puxando isso. E se o Renato foi lá e fez, é porque ele fez bem feito. Não acho que isso seja fardo pro público que tá vendo de fora. Tá ligado? Pô, não serve pra bater pênalti? Mano, o Renatinho tem meu WhatsApp. Ele nunca me mandou mensagem falando, mano, quero bater pênalti. E não é sobre não quero incomodar. É, pô, mano, nunca falou comigo, mano. Mas quando você responde um comentário com um emoji assim, você não acha que abre brecha pro lado de lá vir xingar aqui, mano? Eu acho que assim, mano, tá errado, tá ligado? Isso tá errado, mano. Nós somos amigos, mano. Não tem essa de dar margem pra comentário. Tipo, depois do pronunciamento, a semana inteira foi muito comentário maldoso e que, mano, porra, fugiu da curva do que a gente tava querendo falar. E, tipo, todo mundo fingiu que não tava vendo nada, mano. E aí, em momentos que talvez venham opiniões contrárias, aí todo mundo vê na hora. Rapaziada, isso tá errado, mano. Porra, isso tá errado, mano. Isso tá errado, mano. Então, assim, mano, no final das contas, eu acho que foi muito ação e reação. Teve erro dos dois lados. Eu acho que ninguém aqui tá falando sobre quem merece mais. Sobre o Renato não vestir a blusa da Loud. Não existe falar que o Renato não vestiu. Mas talvez a forma como tá sendo passada pro público tá diferente do que realmente pode estar sendo, tá ligado? E é por isso que eu acho que não deveria ter sido resolvido na internet. Todo mundo deveria ter conversado antes. Só isso. Só isso. Deixa eu ver o que mais, mano. Deixa eu lembrar. Tinha mais coisa, velho. Já falei do Jean, já falei do Renato, já falei das mentiras que a galera tá inventando. Por que ninguém procurou ele? Mano, ninguém procurou quem? Por que ninguém procurou quem? Você fala. Ele ter ficado em São Paulo durante o segundo split 100% por conta dele, mesmo previsto em contrato, é paia. Paredes, isso aí, mano, se o Renato tiver realmente falado assim, mano, vou pra São Paulo, consegue ajudar? E a Loud falar, mano, não vou te ajudar em nada, vem gravar. A Loud tá 100% errada. Se isso foi o que aconteceu, a Loud tá 100% errada. Mas não sei se foi isso que aconteceu, tá ligado? Qual é da tua pra não avisar que não tava fazendo live? Mano, eu avisei que eu abri de madrugada, mano. Mas houve uma reunião, não houve? Onde o próprio Jean postou merda no Twitter. Isso foi sacanagem. Jorge, eu não sei que o Jean fez reunião antes com o Renato. Eu sei que os dois se ligaram depois da live que o Renato fez agora há pouco. Os dois se ligou e, porra, cada um deu seus pontos e tudo mais. Aí ele falou, mano, tava conversando com o Renato. Aí eu falei assim, mano, então por que você não conversou com o Renato antes de acontecer tudo isso que aconteceu hoje? Por que vocês dois só se ligou depois que tudo aconteceu na internet? Tipo, qual que é a falta de comunicação que tá tendo que a galera não tá conversando antes nos bastidores e depois pra live, tá ligado? Pra live, pra internet, enfim. Pra mim, tá forçando uma saída já faz tempo. Ainda mais agora com o time do estádio que... Mano, eu não acho que o Renato tá forçando saída. Não acho que o Renato tá forçando saída. Talvez ele esteja pedindo um espaço. Tipo, ele tá querendo que... Porra, mano, eu quero espaço. E ele tá certo. Porque ele que tá fazendo a parada. Mas volto a dizer, não acho que seja assim que vai conseguir um espaço, tá ligado?
ele acaba voltando o público dele contra a org contra o público, e um contra o outro, e a cabine se... Enfim. Mano, literalmente isso só vai ficar suave se vocês conversarem e sentarem. Fica feio tanto pra um quanto pro outro. Vi na net falar. Mano, é tão merda falar isso que eu nunca tive que ficar fazendo pronunciamento ou explicar a situação que tá. Mas tá tão chata dentro de um ecossistema que é todo mundo amigo, que eu acredito muito que daqui uma semana ou vai estar tudo resolvido, ou cada um vai falar, mano, é isso mesmo, vamos cada um pra um lado e já era. Porque, porra, mano, ainda não faz sentido você... Há uma semana atrás tá tudo bem, todo mundo ser brother, e do nada tá cada um, tipo, se estranhando, mano. Mano, literalmente... É, isso aí que eu já li, né? Mano, nem mais falar sobre isso, vai inflamar a situação. É melhor você deixar pra resolver no off. Segue o jogo. Mano, Will, eu quero muito trocar uma ideia com o Renato, escutar o Renato, falar com o Jean, escutar o Jean, botar geral pra se conversar e resolver essa porra. Se os caras não estiverem dispostos a resolver, mano, tranquilo, tranquilo. Que isso seja bom também pra aprender que todo mundo é humano. Mas que quando você erra na internet, a internet não perdoa, isso é fato, mano.